Beleza, acho que agora tá saindo o meu áudio. Então, o que eu estava comentando para vocês, pessoal? A nossa aula é a nossa aula 17, né? Temos ainda mais a aula de hoje, mais 3 da semana que vem, para a gente concluir os nossos assuntos aí sobre projetos elétricos, né? Na aula de ontem, eu falei sobre queda de tensão monofásica, né? Na gravação que eu mandei. Vou fazer uma explicação simplificada do que eu falei lá no vídeo, né? Justamente para quem assistiu tirar dúvidas, né, da explicação que eu passei. E também falar sobre a queda de tensão trifásica. Ok, pessoal? Então, vamos lá começar aí. Mais uma vez, eu peço desculpas aí pelo meu atraso, mas vamos dar sequência aí no nosso assunto hoje. Comentei no vídeo de ontem que queda de tensão é tudo aquilo que vem decorrendo em função da distância nos nossos circuitos elétricos, né? Então, queda de tensão, a queda de tensão é influenciada diretamente pela distância percorrida pelo condutor elétrico da fonte até a carga. Ok, pessoal? Então, o que vai acontecer? Toda vez que eu tenho distâncias significativas, nós vamos ter queda de tensão. Eu não sei se vocês lembram lá de março do ano passado, né, que eu apresentei essa fórmula aqui, ó, que ela a resistência do condutor é em função de uma constante vezes o comprimento do circuito dividido pela área. Então, isso significa que quanto maior for essa distância, né, quanto maior essa distância percorrida pelo circuito, no final das contas, nós vamos ter uma resistência maior. E como é que a gente faz para compensar esse aumento de resistência pela distância? Nós devemos aumentar, né, a nossa área do cabo. Então, quando eu aumento a área, ela é uma proporção inversamente, né? Ou seja, ela é inversa à proporção que está sendo aplicada. Então, no final das contas, eu acabo diminuindo a minha resistência em função do cabo. Por isso que quando vocês que já trabalham na área já observaram, né? E quanto mais longe vai sendo o meu cabo, né, meu circuito, eu preciso, em vez de usar um cabo 4 milímetros, por exemplo, eu preciso um cabo 6 milímetros, um cabo 10 milímetros, né, por aí vai. Por causa disso, quanto maior a distância, maior a resistência. Para compensar, aumento a bitola do cabo e a minha resistência, no final das contas, acaba diminuindo. Aí, na explicação do vídeo, eu coloquei, né, que a fonte, né, toda fonte, ela precisa de, no mínimo, 2 condutores. Então, está aqui a minha carga. Eu preciso de um condutor para alimentar e, digamos que um condutor de retorno, né, para a fonte. Então, do que é feito o nosso material? Eu falei lá no vídeo de ontem, que é o cobre. Então, eu vou ter uma resistência do cobre. É por isso que vai ter essa constante aqui desse material. Falei ontem que a resistência do cobre é 0,0172. Esse valor é fixo, tá, senhores? Anotem bem esse valor. Ohms, milímetro quadrado, né? Porque é o tamanho da bitola do cabo, por metro. Se vocês esquecerem, por acaso, esse número, tenta lembrar do 58. Por quê? Porque se você pegar a sua calculadora e dividir
fazer essa fração, né, 1 dividido por 58, você vai chegar nesse número aproximado de 0,0172. Né? Vai ter vários outros números, mas você pega somente os 3 primeiros significativos. Então, no vídeo de ontem, eu falei que precisamos, para circuitos, aqui vai entrar monofásico e bifásico. Por quê? Porque circuito mono, eu preciso de uma fase e de um neutro. E para o circuito bifásico, eu preciso fase e fase. Todos os 2 circuitos, eu preciso de quantos cabos? Um para alimentar, outro para retorno. E assim, a mesma coisa para o bifásico. Dessa forma, eu apresentei que para circuitos monofásicos e bifásicos, eu apresentei essa fórmula aqui. S, que vai ser dividido por essa fração aqui. Deixa eu só pegar aqui a fórmula direitinho. Eu apresentei a fórmula dessa seguinte apresentação. Constante do cabo, que é o cobre, vezes o comprimento do cabo. Ou seja, o cabo tem 20 metros, tem 30 metros, 50. Então, você já coloca aqui a distância em metros. Vezes, precisamos saber o principal, né? O que é o principal da nossa área? A potência do circuito. Eu preciso saber quantos watts a nossa carga vai precisar. Quantos fios nós estamos utilizando? Alimentação e retorno. Então, precisamos de 2 fios. Por isso que vai aparecer esse número 2 na fórmula. Temos agora percentual da queda de tensão. Quantos por cento a nossa queda de tensão vai estar sendo admitida? Aqui eu vou já voltar para o vídeo de ontem, o que eu comentei sobre queda percentual aqui. E multiplicado, né? Se eu tenho percentual, né? Quantos por cento, né? Eu preciso saber a minha tensão de alimentação. Então, aqui, a constante do cobre, né? Eu falei que é 0,0172. L é a distância em metros. Potência do circuito em watts. Cuidado aqui com esse detalhe, senhores. Eu estou dizendo que essa fórmula está em watts. Então, por exemplo, vocês pegaram um exercício que está escrito lá, 12,25 quilowatts. Você tem que transformar para watts de novo. Então, qual é o valor? 12.250 watts. Tá? Só cuidado com essas observações aqui das unidades, tá, pessoal? Não pode errar aqui esse detalhe, porque se você errar essa conversão aí, o cálculo que a gente vai fazer vai dar errado. Então, a nossa potência é sempre em watts. Aqui, queda de tensão percentual. Vamos dizer, né, eu falei no vídeo de ontem, que a queda de tensão máxima tem que ser de 7%, né? Vou já falar sobre os detalhes desses 7% aqui. Então, como é que eu vou escrever? Eu vou escrever em valores percentuais. Então, eu tenho que escrever 0,07. Ou seja, pega o 7 e divide por 100, ele vai ficar em valores percentuais. E é desta forma que a gente tem que escrever na nossa equação. Tensão, já está escrito, né? Se for monofásico, 127. Se for bifásico, 220. Trifásico, a fórmula vai mudar para outro detalhe, mas
esse detalhe eu vou falar daqui a pouco qual é. Vocês já estão imaginando que é a raiz de 3. A resposta é sim, mas tem um outro detalhe aqui que eu vou apresentar daqui a pouco. Beleza, fiz todo esse cálculo, cheguei no número. Esse número vai ser a resposta milímetros quadrados. Ok, pessoal? Então, o que quer dizer aqui? Quer dizer que no final, né, você vai achar um número aqui, um número qualquer, um número X aqui. Então, essa seção, né, ou seja, a bitola do cabo, X milímetros quadrados. Aí a gente já sabe, né? Por exemplo, deu 2,8 milímetros quadrados. Qual a minha resposta final? Existe cabo de 2,8 milímetros? Com certeza não, né? Então, a nossa resposta para esse circuito, por exemplo, né? 4 milímetros. A minha resposta foi 6, não. A minha resposta foi 4,1. Eu posso arredondar para 4 milímetros? A resposta não. Porque 4,1 já passou do cabo de 4 milímetros. Então, ou você diminui a distância, ou você aumenta o seu critério de queda de tensão, ou você vai adotar o cabo 6 milímetros. Ok? Então, com relação que eu acredito que inicialmente, né, essas respostas aqui a gente pode, daqui a pouco, entrar em mais detalhes quando a gente for fazer o exercício. Mas com relação à apresentação da fórmula, o pessoal que assistiu o vídeo ontem ou está vendo agora, tem alguma dúvida? Como fazer? Quem estiver usando calculadora, rapidinho, quem estiver usando calculadora científica, quem estiver usando calculadora científica ou celular, não esqueçam que tem que colocar parêntese em cima e parêntese embaixo, senão a sua conta vai dar errada de certeza absoluta. Agora pode perguntar, seu Dirley. Professor, esse primeiro exercício que o senhor falou, do chuveiro de 3.000 com 127, eu não consegui chegar naquele valor que você mencionou. Já o de 220 eu consegui. Conseguiu? Será que eu... Deixa eu só fazer um detalhe aqui, que é esse mesmo exercício que eu vou fazer. Na verdade, eu estou olhando aqui, eu acho que eu fiz certo e acabei pensando errado. Então, vamos fazer o exercício do chuveiro aqui para a gente tirar as mesmas conclusões. Tá? Então, vamos fazer o exercício do chuveiro que eu coloquei ontem, que eu acredito que foi que surgiu dúvidas, né? Não só por Dirley, mas por outros colegas, que eu acho que eu cometi um erro lá que eu acabei pensando em 127 e fiz em 220. Então, vamos refazer o exercício, até para ficar como exemplo para os colegas. Eu considerei ontem um chuveiro elétrico, né, foi de 3.000 watts, em 220, né? A minha conta aqui, seu Dirley, eu fiz em 220, por isso que eu acho que em 220 não, em 127. Né? Eu tentei Adotando. fazer nas duas não deu. Não deu? Então vamos ver aqui onde provavelmente estamos errando aqui, né? Tanto o meu cálculo como para fazer o nosso comparativo. Considere, né, adotando uma queda de tensão de 5% e a distância do quadro até o chuveiro foi de 20 metros.
determine o condutor a ser utilizado. Então, vamos fazer esse exercício, né? Que eu acredito está nas mesmas condições, né? O chuveiro é de 3.000 watts em 127, queda de tensão de 5% e a distância do circuito é de 20 metros. Então, qual o critério que eu quero que vocês prestem bem atenção em adotar, né? Até então, eu apresentei esse critério aqui para vocês, né? A corrente de projeto, né? Menor ou igual à corrente do disjuntor e menor ou igual à nossa corrente efetiva. Beleza? Aqui eu não estou... Aqueles critérios que eu falei, pessoal, adotem fator de correção de agrupamento, fator de temperatura, tudo isso daí vocês não vão esquecer. Não vão esquecer. Não quer dizer que esse fator de... essa queda de tensão, eu vou abandonar tudo. Não é dessa forma. Todo esse critério que nós fizemos, né, determinar a corrente real, foi para fazer o quê? Chegar em um determinado condutor. Esse é o nosso objetivo, escolher o condutor certo. Então, vamos dizer que nesse circuito aqui, nós temos fator de agrupamento 1 e fator de correção de temperatura 1. Ou seja, a corrente real vai ser a mesma corrente lá da tabela 36, né, que a gente está utilizando como referência o cabo de PVC. E a nossa referência de condutor é o B1. Então, fazendo esse cálculo, qual é o primeiro procedimento que nós temos que fazer? Calcular a nossa corrente de projeto, que vai ser os 3.000 dividido por 127. Esse valor 3.000 por 127, nós vamos chegar a 23,62 amperes. Ok, pessoal? Nesse caso aí, vamos escolher um disjuntor de 25 amperes, né? Não existe disjuntor de 24, nós vamos pular para o disjuntor de 25. Nessa mesma condição... o seu fez com 4%, mas vamos ver aí que, com certeza, eu acho que eu errei em alguma coisa ontem, seu Slay. E com essas mesmas condições, o nosso condutor vai ser de 32 amperes, que lá pela tabela 36, a gente chega ao cabo 4 milímetros. Ok, pessoal? Tudo isso daí, essa parte aqui não é novidade, né? É o que a gente está vendo desde o início do nosso módulo. E agora, esse nome que a gente... todo esse procedimento que nós fizemos se chama critério da condução máxima. Por que ele recebe esse nome? Porque qual é a condução máxima desse circuito? A condução máxima, 23 amperes, né? Então, eu estou projetando o meu cabo, no meu circuito, né, baseado nessa condução. Agora vamos fazer o critério da queda de tensão, porque eu quero saber se dentro desses 20 metros, qual é o cabo recomendado pela queda de tensão. Então, o critério qual é? S, né, que é da fórmula. S quer dizer seção, né, qual é a bitola do cabo. Qual é o fator do condutor? 0,0172. Esse número é fixo, não muda. Multiplicado por 20, porque eu preciso do comprimento do circuito. Então, é 20 metros. Vezes a potência do circuito, 3.000, multiplicado por 2. Esse 2 é da fórmula, tá, pessoal? Está aqui em cima. Por que 2? Porque da fonte para a carga, eu estou num circuito monofásico, fase neutra,
Então, eu preciso do condutor de fase e do condutor de neutro, para poder esse circuito funcionar. Dividido pela queda percentual. Eu falei 5% aqui a queda. Então, 5% fica como? 0,05 vezes a nossa tensão, 127. Opa. 127 ao quadrado. Não esqueça que a nossa fórmula, a tensão nominal tem esse elevado ao quadrado aqui, tá? Então, temos esse valor elevado ao quadrado. Fazendo essa conta, eu vou até refazer aqui, eu tenho ela. Então, temos esse valor elevado ao quadrado. Fazendo essa conta, eu vou até refazer aqui, eu tenho ela pronta aqui, mas eu vou refazer aqui só para tirar as dúvidas. Beleza. Cheguei no valor de 2,56 milímetros quadrados. Eu vou já refazer com esses 4%, seu Dirley. Já comecei aqui a explicação com 5%, mas eu vou explicar aqui com os 4%. Então, chegamos ao valor de 2,56 milímetros quadrados. Nesse critério aqui de queda de tensão, né, eu expliquei até lá na gravação, né, que se eu arredondasse para 2,5, né, seria o cabo que a gente já conhece, 2,5. Então, o que quer dizer aqui? Que esse condutor, ele passou 0,06, né? Eu poderia considerar que esse daqui é o cabo 2,5. Aí foi a explicação que eu falei ontem no vídeo. Se o cabo, pela capacidade de condução máxima, foi 4 milímetros, eu vou adotar a capacidade de condução. Por quê? Porque a capacidade de condução está me indicando um cabo de seção maior. Só que, se eu observar 2,56, ele já passou do cabo 2,5. Então, o cabo correto, também pelo critério de queda de tensão, né, porque ele já passou do cabo 2,5, vai ser o cabo 4 milímetros também, porque ele já passou desse cabo 2,5. Agora, seu Dirley, respondendo a pergunta do seu Dirley, que eu acho que eu já encontrei o meu erro. Eu acho que eu acabei escrevendo no exercício do vídeo 4% de queda de tensão, e na minha anotação que eu estou acompanhando aqui, eu escrevi 5%. Então, eu acho que eu cometi o erro de, infelizmente, escrever 4% no exercício, e aqui no meu rascunho eu estou vendo que é 5%, que é a mesma coisa que eu estou apresentando agora. Então, seu Dirley, eu peço desculpas aí, que eu acho que eu copiei de um jeito e fiz na minha anotação de outra forma, e eu fiz dessa forma aqui com 5%. Ok? Eu acredito que o senhor fazendo com 4%, só para tirar a dúvida aqui do seu Dirley, fazendo com 4% vai dar 3,20. Então, me confirma se foi isso que o senhor encontrou aí, seu Dirley. Ok, pessoal? No meu vídeo de ontem, eu coloquei aqui 4%. Com 4% de queda, nós vamos encontrar 3,2 milímetros quadrados. E com essa resposta, não existe cabo de 3,2 e nem podemos adotar o cabo inferior. Na verdade, o cabo correto, novamente, com 4% de queda, vai ser o cabo 4 milímetros. Tá? Só esclarecendo aí a dúvida do seu Dirley, que eu estou olhando aqui. Eu fiz no meu rascunho que eu estou acompanhando aqui com 5%.
eu acho que eu acabei escrevendo 4% no vídeo de ontem. Tá? Fora esse erro, que eu peço desculpa novamente, ao pessoal que está acompanhando agora, alguma dúvida, algum comentário com relação a esse exercício? Professor, Pode perguntar aí, Gleice. vou dar um toque aí para fazer esses cálculos na calculadora científica, esse 127 ao quadrado aí. 127 ao quadrado, meu colega. Vamos fazer essa... Existe um botão aí na... Passo a passo aí. Você vai ver que tem esse botão aqui, ó. X quadrado, né? Como que você vai colocar aí? Vai escrever 127 e aperta esse botão. Quando você apertar esse botão, você vai ver que ele vai aparecer um 2 em cima aí do 127. Ok? Apareceu elevado ao quadrado. Okay. Vamos fazer um segundo exercício, né? Sim, antes de passar para o segundo exercício, eu vou fazer a explicação sobre as quedas de tensão, né? Que caso vocês eventualmente possam ter surgido essa dúvida também. Queda de tensão, senhores, a NBR 5410, deixa eu só ampliar aqui, NBR 5410, né, de 2004, admite uma queda de tensão máxima de até 7% no total do circuito. Ou seja, da minha fonte até a minha carga, eu tenho 7% de queda de tensão. Tem algumas observações. Aqui é a nossa fonte. E vamos dizer que da nossa fonte, nós vamos ter um quadro local, um quadro de luz e tomada. A nossa fonte, por exemplo, pode ser lá o nosso quadro medidor, né? Lá onde começa a nossa medição. A 5410, ela diz que lá da fonte, lá onde está o seu medidor, por exemplo, até esse quadro dentro da casa, 5% de queda de tensão. Professor, então isso quer dizer que, por exemplo, eu tenho um circuito que eu vou até falar do mesmo jeito que eu falei ontem. Eu tenho um circuito de iluminação. Então, a partir daqui do quadro, eu tenho 7% de queda. Não é dessa forma. O 7% é da fonte, vou até colocar em vermelho aqui, é da fonte até o circuito. Então, esse circuito tem que ter uma queda total de 7%. Então, isso nos quer dizer que daqui do quadro até o circuito de iluminação, eu tenho remanescente de 2%, por exemplo. O que vocês podem fazer para melhorar? Vou escrever em verde aqui. Por exemplo, você conseguiu garantir da fonte até o quadro 3% de queda. Quanto que você vai ter até o seu circuito terminal? Deixa eu tirar esse 7 aqui. Se o meu limite é 7% e eu conseguir uma queda de 3% até o meu quadro, então eu posso trabalhar com até 4% de queda de tensão até o meu circuito terminal. Ok, pessoal? Então, a nosso total, a norma pede até 7% de queda. Se eu consigo trabalhar de um quadro para o outro, a norma recomenda que seja 5% de queda, do jeito como eu escrevi aqui. Se você conseguir uma queda menor, por exemplo, 3%, eu consigo trabalhar com uma queda um pouco mais folgada, vamos dizer assim,
para os meus circuitos terminais, para minhas tomadas. Ok, pessoal? Então, vamos fazer um exemplo de um outro circuito, né? Vamos imaginar agora o exemplo 2. Considere um circuito com carga de 6.200 watts, alimentada em 220 volts, distante do quadro de alimentação em 35 metros. Admitindo, né, uma queda máxima de 4%, determine o seu condutor nestas condições. Então, aqui a gente vai fazer agora o contrário. Vamos logo calcular qual é o condutor baseado na queda de tensão. Novamente, circuito monofásico, tá, pessoal? Monofásico, e nós estamos utilizando novamente aí o critério da queda de tensão, baseada na tabela B1. E a nossa tabela que vamos estar utilizando é a tabela 36, tá, pessoal? Então, vamos lá. Vamos logo fazer a queda de tensão direta, né? No exercício anterior, eu fiz primeiro a capacidade de condução, só que nesse exercício eu vou começar pela queda de tensão. Então, o nosso circuito é um circuito fase-fase, e onde nós temos a nossa constante novamente, 0,0172, multiplica pela distância desse circuito, de 35 metros, multiplica pela potência do circuito, né? 2 de 6.200, vezes a constante 2, né? Porque como se trata de um circuito fase-fase, são dois condutores, então multiplica por 2. A queda de tensão, 4%, então a forma de escrever é 0,04, vezes o valor da nossa alimentação, 220 elevado ao quadrado. Fazendo essa conta, né, vou fazer por etapas aqui, até para o pessoal que está acompanhando aí na calculadora, se vai encontrar os mesmos valores. O valor da parte de cima vai ser 7.464,8. Dividido por 1.936. Esse aqui é o valor que eu encontrei na calculadora aqui. Então, fazendo essa conta, a resposta final nessas condições, 3,85. Opa, 85. Resposta, não esqueçam, milímetros quadrados. Ok? Então, existe esse cabo 3,85? Provavelmente não vai existir, né? Porque o nosso padrão vai ser o cabo 4 milímetros. Então, pela queda de tensão, 4 milímetros. Agora vamos fazer pela capacidade de condução. Aqui é um circuito que eu só falei que era um circuito qualquer, então eu não falei que era um chuveiro. Então, nós temos que pegar os 6.200, dividir por 220, né? Porque é um circuito fase-fase informado aí.
não foi falado que é chuveiro. Então, chuveiro ou qualquer outra coisa que seja. Então, nós vamos ter que utilizar o 092. 66.200 por 220 vezes o fator de potência. Nós vamos encontrar 30,63 amperes. Nessas condições, existe o disjuntor. Existe o disjuntor de 32 amperes e também existe o condutor que consegue suportar esses 32 amperes. E nesse caso, também vai ser o nosso condutor de 4 milímetros. Então, nesse caso aqui, tanto a resposta pela capacidade de condução como pela capacidade da queda de tensão, chegamos aos mesmos condutores elétricos. Ok, pessoal? Então, essa... Professor, Pode perguntar aí. seguinte, então, vamos dizer que a gente vai fazer lá o levantamento de carga pelaquela tabela que o senhor entregou para gente, né? Aí lá ele especifica Isso. cada circuito. Para cada circuito, a gente, no caso, pelo menos para mim, né? Eu faço do jeito que o senhor ensinou anteriormente, né? Todo o processo lá para descobrir a tensão de cada um, a corrente. Aí, para cada um, a gente vai ter que aplicar a fórmula da queda de tensão também. O seu raciocínio está correto, sim. Sim, nesse caso, sim, porque cada circuito, né, vocês estão vendo aqui que a gente tem que calcular a queda de tensão para cada circuito. É claro que nós vamos trabalhar com queda de tensão a partir de quantos metros, né? Quantos metros a queda de tensão já começa a influenciar, né? A gente geralmente adota um padrão de a partir de 20 a 30 metros de distância. Então, por exemplo, você tem uma casa 10 por 20, né? 10 por 20 não. O terreno pode até ser esse, 10 por 20. Mas vamos dizer que a área construída da casa seja 6 por, vamos dizer, 8, né? A maior distância, né, 6 por 8, fazendo lá aquele teorema de Pitágoras, vai ser 10 metros. Então, por exemplo, dentro de uma casa, a queda de tensão, ela praticamente não vai ser fator determinante para eu escolher um condutor diferente. Aonde que eu aplicaria queda de tensão para saber se o condutor escolhido seria relevante? Para circuitos com potências elevadas. Então, nesse caso, qual seria o circuito de potência elevada? Eu poderia aplicar queda de tensão para o chuveiro elétrico, para um forno elétrico ou outra carga mais elevada. Mas no resumo da sua resposta, sim, teria que aplicar o cálculo de queda de tensão para cada circuito. Por que não aplico? Porque a distância, por exemplo, numa instalação residencial, ela não é significativa para a queda de tensão ter influência. Mas como eu sei que você trabalha numa área industrial e o quadro está a 50 metros de distância, né? Aí sim já vale a pena fazer o cálculo da queda de tensão para cada circuito. Ok? Qual é o critério melhor aplicado para uma área industrial? Vamos dizer que a área industrial está aqui o quadro, né? Geralmente é assim, né? O quadro está aqui, aí a linha de produção, um circuito de iluminação, por exemplo. Está aqui o último circuito, a última lâmpada. É claro que para essa primeira lâmpada que está mais próxima, a queda de tensão vai ser menor. Mas qual é a queda de tensão que está tendo lá no final, lá na última lâmpada? Como é que eu vou calcular? Eu tenho que calcular, tem tantas lâmpadas alimentadas ao mesmo tempo, e essa última está a 50 metros.
Vamos dizer que a queda de tensão para a lâmpada é 4%. Aí você vai fazer o cálculo para a queda de tensão para esta última lâmpada. Se ele, infelizmente, indicar um cabo de seção maior, aí eu tenho que trocar toda a instalação desde o início, tá? Desde aqui da primeira lâmpada até a última. Não vou levar um cabo individual só para aquela lâmpada. Todo o circuito vai ter que ser substituído. Tá? Não sei se deu para compreender aí, mas a resposta é sim. Vai precisar calcular para cada circuito. Para o residencial, quase não é aplicável, porque as cargas são de valores baixos e as distâncias são curtas. São mais interessantes serem aplicadas na cargas elevadas. No industrial, quase certo que sim, você vai ter que aplicar circuito a circuito a queda de tensão. Não sei se deu para esclarecer a sua dúvida aí. Deu sim, professor, deu sim. Porque lá onde a gente está fazendo, o quadro fica a 91 metros da subestação que vai alimentar ele. Ah, com certeza. E eu tenho certeza que quando a distância já é muito significativa, por exemplo, você está falando em um quadro a 90 metros. Com certeza, é mais conveniente levar em tensão mais elevada, num 440. É por isso que é utilizado 440 dentro da indústria. Para quê? Para a queda de tensão ser menor. Porque olha aqui, ó, aonde está a nossa fórmula da tensão? Está bem aqui, ó. 220. Se eu aumentar para 440, né, num exemplo aqui genérico, se eu aumentar para 440 volts, né, eu estou multiplicando eu estou dobrando a tensão, quem iria diminuir? O cabo. O cabo vai diminuir. Eu não preciso de um cabo de uma espessura maior, porque eu elevei a queda de tensão. Eu elevei a queda de tensão, não. Eu elevei a fonte. Aí o que a gente faz numa área industrial? Leva 440 e lá perto eu coloco um transformador 127 para 440 para 220, por exemplo. É por isso que existe muito transformador, principalmente nessa parte, 440 para 220. 440 para evitar queda de tensão e o 220 para o que eu vou utilizar. Vamos até fazer um exemplo aqui, ó, onde a queda de tensão na residência é interessante fazer. Né? Vamos fazer um exemplo 3 antes de eu começar aqui a explicação da queda de tensão trifásica. Com um poço de 60 metros de profundidade, no qual a bomba elétrica é de 2 CV, monofásica, em 127 volts. Muitas casas aí têm poço artesiano, né? E dependendo de onde você instala, né? Você tem poço de 60 metros, 40, né? Por aí vai. Considerando um rendimento de 0,88 e fator de potência de 0,85, determine o cabo condutor admitindo uma queda de tensão máxima de 5%. Ou seja, muitas casas têm poço artesiano, né? E pode botar aí quantos metros aí pro chão, né? Tem casa que dá sorte de pegar com 20 metros, mas tem casa aí que eu já vi com 80 metros de profundidade. Então, é um exemplo onde a queda de tensão com certeza tem que ser considerada. Então, vou dar 5 minutos para vocês fazerem esse exercício, né? Tá aqui o rendimento do motor, fator de potência. Ele é 127, potência do motor em 2 CV.
Então vamos calcular qual é esse condutor com essa queda de tensão em 5% aí de queda máxima. Ok, pessoal? Vou pegar uma água aqui e daqui a 5 minutos a gente vem com a resposta.
E aí, pessoal, vamos. Não sei se já deu 5 minutos, mas eu acho que deu para fazer o exercício, né? Alguém chegou aí com uma resposta? O professor tem que considerar, na fórmula da queda de tensão, tem que considerar o rendimento e o fator de potência também? Não, o fator de potência eu coloquei aqui para a gente fazer o comparativo pela capacidade de condução, mas o rendimento você vai precisar, por quê? Lembra da potência do circuito, né? Deixa eu colocar em vermelho aqui. O rendimento elétrico do motor é o quê? Potência elétrica dividido pela potência mecânica. Aquela transformação que vocês fazem CV para watts, vocês estão transformando potência mecânica. Então, a potência que vocês vão colocar lá na fórmula da queda de tensão, né, que vocês precisam da potência consumida pelo motor, é a potência mecânica dividido pelo rendimento. Então, aquela fórmula que vocês fazem CV para watts é só potência mecânica. A potência elétrica precisa do rendimento. Seu Dirley está afiado, ele já achou a resposta. É isso mesmo, seu Dirley. Faça o comparativo agora, seu Dirley, enquanto os colegas ainda estão fazendo aí, antes de eu apresentar a resposta. Faça pela capacidade de condução, né, fazendo pelos critérios que a gente viu até semana passada. Qual é o cabo que seria sem considerar a queda de tensão? Caso mais alguém tenha alguma pergunta, pode fazer aí, que eu vou dar mais 2 minutinhos aí para tentarem fazer o exercício aí. O cabo dá 2,5. Positivo, dá 2,5. E pela queda de tensão? Conseguiu calcular aí? O meu, no caso, vai dar 6. Beleza. Vamos ver aí a resposta, né? A resposta eu já comecei, né? Parcialmente, né? A fórmula, né? Ela leva em consideração a potência elétrica do motor, né? A potência elétrica do motor é a potência mecânica dividida pelo rendimento. Então, a potência elétrica que nós vamos calcular aqui é 2CV. Quanto é um CV? Eu adotei 735,5, né? Dividido vai dar... Se vocês utilizarem o 736, né? Não tem problema, vai dar só um pouco diferente, mas vai dar aproximadamente igual. Dividido pelo rendimento 0,88. Então, esse valor aí vai ser 1.771,6 watts. Então, essa é a nossa potência elétrica do motor, que ele vai consumir. Então, o nosso cabo, utilizando a queda de tensão, 0,0172, vezes a distância de 60 metros, vezes a potência que a gente acabou de calcular, vezes 2, né, porque é um circuito fase neutro, né, 127. A queda de tensão, 5%. 0,05 vezes 127 elevado ao quadrado. A gente sabe que não existe 4,8 milímetros, né, de condutor. Vamos ter que adotar o condutor 6 milímetros, por causa que, devido a essa queda de tensão, a distância principalmente, tá? Aí, respondendo novamente o Rodrigo, o Cruz, né? Numa residência, esse circuito valeria a pena fazer a queda de tensão, apesar da potência dele ser relativamente baixa, né, 2 CV, né, mas a distância já está influenciando aqui consideravelmente.
Então, deu. Fazendo pela capacidade de condução, né? Qual é a corrente do motor? A gente já calculou a potência elétrica, né? Então, a gente pode partir direto da potência elétrica. 1.671,6 dividido pela tensão 127 e o fator de potência do motor, que é 0,85. Por isso que eu forneci o fator de potência, tá? 0,85. Esse motor, ele teria uma corrente de 15,48 amperes. Teria não, vai ter. Tá? Então, qual é o disjuntor para esse camarada aí? Um disjuntor 16 amperes. E qual seria o cabo para esse disjuntor? Tranquilamente, um cabo de 2,5 milímetros. Professor, mas um deu 6, um deu 6 e o outro deu 2,5. Qual que eu vou escolher? Sempre aquele que está na pior condição. Ora, a pior condição é esse cabo de 6 milímetros. Então, é esse cabo que eu vou ter que instalar no meu circuito, apesar do condutor elétrico, né, pela capacidade de condução ser 2,5. Pode perguntar aí. Então, nesse daí da corrente de projeto, o senhor não usa mais o rendimento aí embaixo porque a gente já usou em cima, né? Na potência mecânica dividido pelo rendimento, né? Fica só Positivo. 127 vezes o 0,85 aí, certo? Positivo. Porque aqui já foi calculado. É dessa forma mesmo. Beleza, pessoal? Então, nesse caso aqui, o nosso condutor vai ser 6 milímetros. E a pergunta que eu ouvi ainda em comum aí, professor, eu estou usando condutor acima do 2,5, tem problema? Resposta não. Porque aqui, apesar do condutor 6 milímetros, né, 6 milímetros é 41 amperes, ser bem maior do que 24, a regra diz que o cabo pode ser, né, só não esquecendo, o cabo ele pode sim ser maior do que o necessário. Eu tenho um cabo 24 amperes, que é o 2,5, tenho 32, que é o 4 milímetros, e tenho 41, que é o 6 milímetros. Eu poderia colocar um cabo 25 milímetros para essa circunstância, mas o disjuntor, ele permanece os 16, tá, pessoal? Ele permanece os 16. O disjuntor, depois que eu escolhi, a corrente de projeto deu 15,4, né, 15,48. O disjuntor é 16. Não importa o cabo que eu vou escolher. Eu só não posso escolher um cabo abaixo do que eu tenho que utilizar. Ok? E nesse caso aqui, como a gente já está aprendendo, o cabo tem que ser os 6 milímetros, porque baseado no critério da queda de tensão, eu preciso de um cabo de seção maior. Então, pessoal, nós vimos aqui, voltando aqui um pouquinho para o que a gente, desde o início, né, que a gente viu, nós já vimos exemplo que pela capacidade de condução deu abaixo da queda de tensão, né, ou seja, na verdade, o contrário do que eu estou falando. A queda de tensão ficou abaixo da capacidade de condução. Qual o critério que eu vou utilizar? A condução, porque é a condução que me indicou um cabo maior. Eu posso também ter na queda de tensão cabos iguais, né? Os dois critérios vão indicar o mesmo cabo. E também posso ter exemplos que a queda de tensão vai indicar um cabo maior. Então, nós sempre vamos ter, que é respondendo a pergunta do Rodrigo, sempre vai ter que utilizar os dois critérios. Mas sempre, desde que esse circuito ultrapasse 20 metros ou tenha potências elevadas.
Passou de 20 metros de distância, já abre o seu olho para queda de tensão. Beleza, pessoal? Então, essa daí é a fórmula da queda de tensão para circuitos monofásicos e bifásicos, tá? Deixa eu só pegar meu rascunho aqui, que falta agora fazer. Queda... Opa, deixa eu colocar em escuro aqui, né? Cor preta. Queda de tensão para circuitos trifásicos. A queda de tensão para circuitos trifásicos, a nossa diferença principal vai aparecer raiz de 3. Positivo, né? Quem pensou que vai aparecer a raiz de 3 pensou correto. Mas a raiz de 3 não é a única coisa que vai modificar. Vamos ver. Raiz de 3, né? A fórmula vai apresentar esse coeficiente multiplicado pela distância, né? Multiplicado novamente pela potência do circuito, multiplicado pela constante do cobre. Nessa parte de cima, só isso. Então, praticamente é a mesma coisa do monofásico, só que o monofásico, aqui no final, né, eu escrevi aqui no início, mas aqui as ordens não importam. Era multiplicado por 2. Aqui, multiplicado pela raiz de 3. E embaixo, permanecem as mesmas condições. Queda de tensão percentual multiplicada pela tensão nominal do circuito, novamente, elevado ao quadrado. Então, qual é a diferença da nossa fórmula fásico? Esse 2 some e aparece raiz de 3. Então, a diferença, né, que é principal, né, que a gente vai estar observando é essa substituição do 2 por raiz de 3. E nesse caso aqui, pessoal, aonde nós vamos estar utilizando principalmente queda de tensão? Lembra que eu falei que numa residência, por exemplo, eu posso ter uma queda de tensão de um quadro para outro, né? Por exemplo, deixa eu pegar... Vocês utilizaram aquela avaliação, né? E vocês chegaram num valor mais ou menos parecido, né? De potência instalada de uma residência de 14, alguns foram 12, outros foram 13. Vamos pegar esse valor de 14,25 quilowatts da potência instalada. E uma dúvida que quando eu falo assim, dúvida de circuito trifásico, né? Toda vez eu coloco o exercício assim, que o sistema trifásico 220, né? Eu vou fazer essa explicação aqui porque eu recebi essa dúvida de vários alunos, então eu vou só fazer esse breve comentário aqui. Quando eu falo trifásico em 220, quer dizer que entre uma fase e outra vai existir 220 aqui, vai existir 220 aqui e vai existir 220 aqui. Porque vários alunos já me perguntaram, professor, quando o senhor fala que é trifásico em 220, quer dizer que o senhor está falando 380? A resposta é não. A resposta é não. O 220 trifásico quer dizer que de uma fase para a outra tem 220. E como a gente está falando de um circuito residencial, quer dizer que desta fase para o neutro,
ou de qualquer outra fase, nós vamos ter 127. Beleza, pessoal? Só para esclarecer a dúvida, eu também já vi essa dúvida em comum de alguns colegas, tá? Quando eu falo trifásico em 220, quer dizer que de uma fase para outra é 220. Se eu falar que é trifásico 380, aí sim, 380 de uma fase para outra e 220 de uma fase para neutro. Tá? Só para tirar essa dúvida do pessoal que está com essa dúvida. E quando for assistir a gravação também está a explicação dessa dúvida aí. Ok? Então, voltando aí para o nosso assunto, tá? Vou apagar aqui esse espaço desse tira dúvida. Muito dos exercícios da avaliação chegaram no valor de 14 kW, 12 kW, 13 kW. Então, vamos considerar aí que essa casa que a gente está projetando, né, a potência final foi de 14,25 kW. Qual vai ser o condutor utilizado nessa casa para sistema trifásico em 220? Sendo que, agora vamos para os nossos critérios. Lembra que eu falei que do quadro de medição ao quadro lá dentro da casa, a queda de tensão entre o quadro medidor e o quadro de luz e tomadas deve ser, no máximo, de 5%. Vamos imaginar que a casa está 30 metros de distância de um quadro para o outro. Vamos ver o que mais que precisa. Somente isso, né? Eu já falei que é trifásico em 220, deixa eu só anotar aqui de novo. Então, como que a gente vai fazer esse cálculo? Da mesma forma como a gente fez anteriormente. Seção, a diferença é que aqui agora vai aparecer raiz de 3. Vai aparecer a distância do circuito, nós já sabemos que é de 30 metros. Opa. Potência do circuito, 14,25 kW. 14.250 watts. Não esquece que a nossa fórmula é em watts. Se está fornecido 14 kW, então a nossa fórmula tem que multiplicar por 1.000 no valor original. Constante do cobre não muda, então o 0,0172 permanece. A queda de tensão, eu falei que de um quadro para outro é 5%, então 0,05 aparece aí. E o 220, né, elevado ao quadrado, deixa eu desenhar aqui, aparece aí. Fazendo essa conta, né, deixa eu fazer aqui, essa seção do cabo, essa seção do cabo baseado na queda de tensão, 5,27 milímetros quadrados. Ou seja, o nosso cabo vai ser um cabo de 6 milímetros aqui. Opa. Vai ser um cabo de 6 milímetros. Vamos ver se pela capacidade de condução vai bater esse cabo. Capacidade de condução, 14.250 dividido 220, né, que é a nossa tensão,
fator de potência, né? Porque é um circuito geral de alimentação, 0,92, e a nossa raiz de 3 vai aparecer aqui embaixo. Então, pelo critério da capacidade de condução, deixa eu fazer a conta aqui. (40,64). Isso nos leva a um disjuntor de 45 amperes. Não posso usar cabo de capacidade inferior ao disjuntor, né? Nesse caso aqui, o cabo de 6 milímetros, pela tabela que nós estamos utilizando, seria 41 amperes. Então, aqui seria um exemplo clássico, né? Se a gente estiver utilizando a tabela 36, teria que utilizar o cabo com capacidade de 50 amperes, que é o cabo 10 milímetros. Então, aqui no critério da queda de tensão, senhores, a capacidade de condução, né, que foi o critério que nós já vimos desde o início do módulo, né, praticamente, é ele que vai determinar o condutor, né, o condutor de 10 milímetros. O condutor, pela queda de tensão, ele não foi aprovado, né, porque nós estamos utilizando um disjuntor onde a capacidade de condução, onde a capacidade do disjuntor está acima da capacidade do condutor. Tá? Uma observação aqui, pessoal. Se o condutor que vocês estiverem adotando, né, a tabela que nós estamos utilizando, a tabela que nós estamos nos referenciando, tabela 36, não esqueçam desse detalhe. Porque se vocês, por exemplo, adotarem cabo a tabela 37, vamos dizer que a tabela 37 é a tabela que estaríamos utilizando como referência. Com certeza, aí, se fosse a tabela 37, a nossa referência seria um cabo 6 milímetros. Aí bateria com um cabo escolhido pela queda de tensão. A queda de tensão, pessoal, só para deixar claro para vocês, a queda de tensão, ela não escolhe o cabo, se é um cabo PVC ou é cabo EPR. Ela não diz, olha, a tabela 36 ou tabela 37. Ela não diz nada disso. Ela só diz qual cabo tem que ser, independente se é EPR ou PVC. O critério da capacidade de condução, sim. Né? Lembra que nas nossas avaliações, né, eu falava, olha, o cabo lá dentro da casa, PVC, o cabo externo, XLPE. Na nossa avaliação em andamento, né, eu coloquei PVC como cabo externo. Então, pela capacidade de condução, o tipo de cabo que nós estamos utilizando vai ser a nossa referência aqui. Ok. Na queda de tensão, ele não está perguntando qual é o cabo. Ele não está perguntando, ele está perguntando qual é a seção. Então, se, por exemplo, nós estamos adotando a tabela 36 como referência, a tabela 36 de PVC, 41 amperes. Nesse exemplo aqui, senhores, ele estaria abaixo do disjuntor. Se eu dizer que a nossa tabela de referência é 37, pelo critério de condução, também daria cabo 6 milímetros, tanto no critério de condução como na queda de tensão. Ok, pessoal? Então, só tomar cuidado nessas observações aí, né? Só voltando aqui, por exemplo, lá do chuveiro, né? Do chuveiro, que eu falei que é cabo 4 milímetros, seria 4 milímetros independente, né? Aqui na queda de tensão, se seria PVC ou EPR. Ele quer cabo 4 milímetros, não importa qual tipo de condutor. Ok?
Então, quando a gente escolhe o cabo, tanto pela queda de tensão como pela capacidade de condução, nós temos que observar a proteção do disjuntor, né, nesse caso aqui, e observar a tabela que nós estamos adotando como referência. Então, pessoal, quem acertou a calcular queda de tensão no circuito monofásico ou bifásico, não terá dificuldades de calcular essa queda de tensão para os circuitos trifásicos, porque só muda a questão da substituição do coeficiente 2, né, lá no monofásico, por uma raiz de 3 aqui no trifásico. Ok? Vamos fazer um exercício aqui na questão da queda de tensão, só para antes da gente finalizar, né? E envolvendo motores também, né? Porque motores é o que gera o maior consumo de energia. Geralmente temos motores em indústrias que o motor está instalado a 80 metros de distância da fábrica, em alguns lugares até distâncias bem superiores, né? Então não vamos ser muito exagerados. Exemplo, né? Considere um motor trifásico instalado a 50 metros de distância do quadro de alimentação, onde a queda de tensão máxima foi de... A queda de tensão máxima recomendada é de 4%. Considerando um fator de potência, um rendimento, né, rendimento de 0,87 e fator de potência igual a 0,88, determine o condutor a ser utilizado, sabendo que este motor funciona em 380 volts. E a potência mecânica é de 7,5 CV. Então, um motor de tamanho significativo, né? Um motor de 7,5 CV em 380, rendimento e fator de potência já estão apresentados. Então, vamos calcular qual é o condutor, sabendo que está a 50 metros de distância do quadro de alimentação. Então, vamos mais 5 minutinhos aí para a gente calcular esse exercício e a gente finalizar a nossa aula de hoje. Ok? 5 minutos aí para a gente fazer.
E aí, pessoal, conseguiram calcular algum cabo aí? Conseguiram chegar em algum valor? Então vamos lá, pessoal, vamos verificar qual é o condutor elétrico utilizado. 2,5, né, tá? Então vamos ver qual dos dois critérios, né, vai estar correto, né? Então, da mesma forma que a gente fez lá para a bomba do poço, né? A potência elétrica, vou poder colocar numa cor diferente, né? Novamente, né? Só para recapitular, a potência elétrica, né? Desse motor é a potência transformada em CV, né? Para watts, que está aqui, 7,5 por 735,5, dividido pelo rendimento, que é 0,87, e chegamos ao valor de 6.340,5. Não esquecendo que essa potência é em watts. Seção do condutor vai ser a raiz de 3. Agora vamos escrever melhor aqui. Raiz de 3 vezes a distância de 50 metros pela potência que nós encontramos do motor, vezes a constante do material. Novamente, aqui a queda de tensão, né, é 4%, e a tensão utilizada, 380 elevado ao quadrado. A resposta vai ser a resposta que o nosso colega Rodrigo colocou aí, 1,64, né? 1,63 minha resposta, mas aproximadamente é a mesma resposta. 1,64, 1,63, vai depender do arredondamento que foi utilizado aí. Não existe cabo 1,64, né? E já se passou do cabo de 1,5 milímetro, então o condutor a ser utilizado nessas condições, condutor de 2,5. Se nós fizermos pelo critério da capacidade de condução, né, vamos chegar numa corrente de aproximadamente 10,94. 10,94 vai nos render um disjuntor de 16 amperes, né? Existe de 13, mas quase não se acha. Até olhei recentemente na tabela da Siemens, eles tiraram o de 13. Eu acho que eles deram descontinuidade nesse disjuntor de 13. Então, como a gente vai utilizar um disjuntor de 16, o condutor compatível, né, para essa corrente vai ser o condutor de 17,5, né? Eu estou tirando da cabeça aqui que eu lembrei que o condutor de 1,5 tem essa capacidade, tá? Eu posso estar me enganando aqui se as capacidades forem diferentes, tá? Mas se não me engano, o condutor 1,5 vai até 1,5, até 17,5 amperes. Aqui temos duas condições, né? A capacidade pela queda de tensão é um cabo 2,5, né? E a própria NBR 5410, ela não vai permitir esse cabo de 1,5, né? Ela não permite cabo de 1,5 para motores elétricos, né? Porque existe uma determinação na 5410, né? Tem uma tabela para valores mínimos. Eu posso até colocar no grupo nosso lá do WhatsApp depois. Circuitos de potência, no mínimo, condutores de 2,5 milímetros. Então, mesmo que a capacidade do condutor seja compatível com aquele valor, a 5410 também pediria cabo 2,5 aqui para essa situação aqui.
Então, teríamos praticamente as mesmas condições nos dois critérios. Por que a queda de tensão admitiu um condutor de 2,5? Porque nós estamos utilizando esse motor elétrico em 380. Se esse motor tivesse fechado em 220, tanto o critério da capacidade como a queda de tensão, com certeza nos indicaria cabos de valores diferentes. Ok, pessoal? Então, é por isso que na indústria, vocês pouco vão ver, ou quase não vão ver, indústria utilizando 127. Se tiver 127, pode procurar que tem transformador no meio do caminho. Indústria, principalmente distrito, utiliza muito 440, 380, 220. Quase não se utiliza 127. E até o 220 que você utiliza no distrito, mais em função do porquê tem 380. Porque transformador 380, fase neutro, tem 220. Quem trabalha em shopping, já prestou serviço em shopping, sabe que lá no shopping, fase neutro é 220. Se você for no Manauara, DB, qualquer um desses shoppings aí daqui de Manaus, vocês vão ver que aqueles quiosques que tem nas lojas, né? Vocês vão ver um transformador lá de 220 para 127. Porque não existe 127 em alimentação de shopping, por exemplo. Né? Se vocês já visitaram a subestação do Manauara, ela fica ali pela entrada da Recife, né? Então, imagina a loja da Bemol, por exemplo, que fica do outro lado do shopping. Imagina a distância dos cabos que vão ser percorrida. Se tivesse que percorrer em 220, com certeza seriam cabos de seção maiores e queda de tensão maiores também. Entendeu, pessoal? Então, indústria, principalmente, utiliza tensões elevadas para justamente minimizar o efeito da queda de tensão. Ok, pessoal? Compreendido aí a queda de tensão? Infelizmente, eu acho que eu só não vou tirar o vídeo da aula de ontem, do erro que eu cometi, por causa que lá tem a explicação teórica lá da queda de tensão, do porquê se origina a queda de tensão. Mas eu espero que dê para compreender a questão lá do exercício do chuveiro, principalmente, né, que eu acabei admitindo valores diferentes, tá? Mas é isso, pessoal. A queda de tensão não é um mistério, não é difícil de calcular, tá? É só obedecer a fórmula certinho, não esquecendo de utilizar parêntese, tanto em cima como embaixo, tá? Para não haver erros de cálculo. O circuito monofásico diferencia que tem esse número 2 aqui na conta, no trifásico raiz de 3. E sempre utilizar a queda de tensão quando você tiver circuitos com distância superior a 20 metros. Passou de 20 metros, senhores, independente da potência que está sendo utilizada, já analisa pela queda de tensão também, tá? Porque a queda de tensão, ela evita justamente você ter um mau funcionamento do seu equipamento, da sua instalação, porque você não admitiu um condutor compatível com aquela distância que está sendo instalada. Ok, pessoal? Vamos só relembrar aí um detalhe, que a gente já está se aproximando do final do módulo e tem a avaliação que está em andamento. Passei a avaliação na aula de reposição da segunda-feira, né? Então, estou no aguardo até às 18 horas de sábado. Já tem alguns alunos que já me entregaram, e devido à correção que eu estou fazendo, eu ainda não repassei a nota para cada um, para quem já me entregou, e eu ainda não elaborei o exercício, que seria o exercício complementar da nota
da avaliação 3. Então, era hoje que eu iria mandar o exercício complementar, né, que tratava sobre essa queda de tensão. Então, eu vou mandar somente amanhã, e o prazo de entrega, que seria na segunda, vai ser na terça-feira. Ok, pessoal? Então, segunda e terça-feira falaremos sobre sistema de aterramento, tá? Só para conhecimento, para quem já vai ter passado direto. Para quem for fazer, eventualmente, a recuperação vai ser um dos assuntos da recuperação, juntamente com queda de tensão. E agradeço aí a participação de todos. Assistam a gravação sobre esses 2 exercícios, né, sobre queda de tensão, tanto monofásico como trifásico. E qualquer dúvida, senhores, é aquele meu tradicional de sempre. Vocês podem tirar dúvida, posso demorar um pouco para responder, mas eu sempre respondo a cada um dos senhores. Caso alguém tenha alguma pergunta, sinta-se à vontade em perguntar aí. Vou finalizar aqui a gravação enquanto isso.